Olá, pessoal! Estou aqui de volta no Traz o Brilho podcast. Para você que está chegando agora, eu sou Ellen Fernandes, podcaster desse canal maravilhoso, onde cada um traz a sua ideia, a sua história, a sua essência, seu negócio, seu produto, o seu serviço, para poder o mundo escutar, entender, né, e visualizar aqui com a gente sobre o que o outro pode compartilhar em nossa vida. Então, esse podcast hoje vai ser para você que já pensou, que pensa ainda em escrever um livro, né? Às vezes você tem uma profissão, você faz outra coisa da vida e tem vontade de escrever um livro. Então, eu trouxe ela, que é embaixadora do movimento Médicos Poetas, escritora, autora e médica. E ela, na medicina, conseguiu escrever esse livro maravilhoso de poesia chamado 35 Pausas. Então, hoje, Renata Magliano, aqui no Traz o Brilho. Estou muito feliz com o convite, é um prazer gigante estar aqui. Primeiro podcast tinha que ser no Traz o Brilho, que é um podcast que eu super admiro e te admiro muito também. Então, obrigada, estou muito honrada e feliz de estar aqui. Eu que agradeço. Sempre chamei, agora chegou a hora Chegou da gente a hora. fazer esse bate-papo gostoso aqui. Que maravilha, bom que você veio. vamos. Estou muito feliz também. Prazer. E eu acho que está acontecendo na hora que tinha que acontecer, né? Com certeza. Há tempos eu fico acompanhando lá as suas poesias no Instagram, deliciosas. Eu falei, um dia vamos gravar um podcast. Foi assim. Aconteceu. Falei, vamos, quando tiver que ser, eu vou, com certeza. E cá estou. Exatamente. Muito bem-vinda, Rê. Então, hoje, assim, eu queria que você trouxesse a sua experiência, né? Quando foi que você teve o start e pensou assim, poxa, gosto de poesia, sou médica, mas agora eu vou fazer acontecer e vou lançar o meu livro de poesia. Conta pra gente. Vou contar brevemente um pouco da minha história, até para contextualizar. Desde que eu me entendo por gente, eu tenho uma relação muito íntima e muito próxima com a escrita. Então, desde muito novinha, eu me lembro de estar sempre escrevendo ideias, rascunhando versos. E a poesia, em especial, sempre esteve presente na minha vida, tanto por influência da minha família por parte de pai, quanto por parte de mãe. Então, meus avós, em especial, sempre gostaram muito de poesia. Eu sempre falo do meu avô, que era o seu João, que infelizmente não é mais vivo, mas ele era poeta. Então, em toda reunião familiar, sempre tinha uma declamação de poesia. Então, eu sempre tive essa influência da poesia na minha vida. E acho que não à toa, por gostar muito dessa parte da escrita, eu cheguei a cursar jornalismo. Eu fiz comunicação social antes de cursar medicina. Não cheguei a concluir o curso, acabei mudando radicalmente, mas o meu gosto pela escrita sempre esteve presente. E nos últimos 5 anos, que é mais ou menos o tempo de criação, de existência da minha conta no Instagram, nesses últimos 5 anos eu tenho escrito de forma mais constante, de forma mais intensa, e eu criei a conta muito com o intuito de ser um exercício de escrita. E na medida em que eu vi que eu estava crescendo, né, em termos de público, de pessoas que estavam me dando um feedback super positivo em relação ao que eu escrevia. Falei, poxa, se o que eu escrevo me faz bem e faz bem ao outro, então eu quero continuar, porque é uma troca tão positiva, é um jogo do ganha-ganha, né? Demais. Então, eu já tinha essa ideia do livro. Desde novinha eu tenho intenção de publicar livros e de atuar de alguma forma nessa área, mas eu não entendia ainda, acho que eu não estava maduro o suficiente para entender o que eu queria escrever e de que forma. Então, acho que nos últimos anos a poesia ela foi tomando o lugar devido na minha vida e eu vi que, de fato, é o gênero, vamos dizer, que eu gosto mais de escrever. Então, ao longo desses últimos anos, eu venho pensando de forma mais constante na publicação, venho recebendo alguns convites, mas no ano passado eu recebi o convite da editora Devir, Poesia e Prosa, do Caio, que é o editor, e fiquei super feliz e gostei muito do trabalho deles, então a publicação foi uma consequência muito natural. As coisas aconteceram de forma muito fluida. E é isso, assim, minha história com a escrita, com a poesia, apesar de ser médica, eu sempre escrevi e continuo escrevendo, né? A medicina não me impede de escrever, eu acho que ela até me estimula e me inspira a escrever também. Olha, e como é que é para você, assim, conciliar a medicina com a poesia? Com o livro nesse momento, né? Que ele foi lançado agora há pouco tempo, em 2023.
né? Isso. O livro foi lançado agora no dia 16 de dezembro, tem um pouco mais de 2 meses, né, aqui em São Paulo. Eu fiz um evento de lançamento aqui em dezembro, fiz 2 eventos de lançamento no interior do Rio, na minha cidade, em Campos dos Goytacazes. E pretendo continuar ainda nessa turnê de lançamento, né? Vou fazer um lançamento no Rio, em outros estados, espero. Em relação à rotina, a poesia, ela me traz tanta leveza que não é esforço absolutamente nenhum escrever. E eu escrevo a qualquer hora do dia, a qualquer momento de pausa, né? Fazendo uma brincadeira até com o título, mas em qualquer momento de pausa, durante o trabalho, não tem uma hora, nem tem um lugar, assim, eu escrevo. E claro que nem sempre a poesia vem pronta, muitas vezes a gente tem que parar e lapidar e trabalhar naquela ideia. Mas em relação à escrita, claro que a gente sempre fica querendo mais e mais tempo para a gente se dedicar mais à escrita, né? Mas eu acho que atualmente eu consigo conciliar. Mas claro que eu tenho a intenção cada vez mais de investir na minha carreira literária, então eu tenho feito cursos de escrita criativa, enfim, participando agora, né, ao longo desse ano, de eventos literários, e não existe uma dificuldade, mas a gente sempre quer mais, né, daquilo que a gente gosta, daquilo que faz bem pra gente. Quer explorar. Mas de alguma forma é um desafio, né? Então, por exemplo, agora nesse período de lançamentos, os eventos, eu tenho que ir conciliando esses meus 2 lados, vamos dizer, né? Conseguindo o tempo que eu quero para a medicina, que eu preciso, e também que quero e preciso para me dedicar ao livro, para divulgar o livro. E tudo relacionado ao livro, eu falo isso, nossa, para os meus leitores, eu falo, gente, tudo que o livro me traz é maravilhoso. Então, por exemplo, esse convite que eu recebi através do livro, o seu convite, eu fiquei super honrada, super feliz. E para mim não é esforço absolutamente nenhum estar aqui, pelo contrário, é um prazer enorme, assim, estar aqui podendo falar do que eu amo, do que eu gosto, que eu acho que está muito atrelado à minha essência. Olha, que lindo. Parabéns. Eles dizem Obrigada. que quando a gente trabalha com o que a gente ama, a gente não trabalha, a gente se diverte. Se né? diverte, é só diversão. Então você se diverte quando você não está lá na sala como médica, né? No seu Exatamente. trabalho como médica. Exatamente. E alguma vez, no momento que você pensou em lançar o livro, né? Eu acho que muitas mulheres passam por esse pensamento de pausar. Alguma vez você já se culpou por pausar? Porque o livro chama 35 pausas. E uma coisa que me chama muita atenção é pausas. Interessante, eu vou me pausar para ler esse livro. Puxou isso em mim, né? Então, eu já li que muitas mulheres se culpam por pausar, por ter pausa. Você teve em algum momento essa culpa ou algum sentimento por você se pausar da sua atividade principal, que é a medicina, para poder escrever o livro, para poder fazer eventos com poesia, como hoje você está fazendo? Você já teve essa reflexão, Renata, em algum momento? Eu já tive essa reflexão em aspectos diferentes até, assim. Falando um pouco agora, primeiramente, desse conceito pausa, desde que eu comecei a escrever poesia, eu sempre tive esse conceito muito atrelado na minha cabeça. Não era nem algo que eu falava, mas eu sempre tive esse conceito de pausa. Em relação a essa questão de pausar para a escrita, claro que eu sempre, né, a gente fica naquela coisa meio dicotômica. Poxa, eu estou aqui escrevendo, mas poderia estar estudando para a área que eu atuo. Eu sou patologista, faço patologia mamária, então eu fico assim, nossa, será que eu dedico mais meu tempo aqui para isso, para aquilo? Mas eu acho que a gente tem que ir, de alguma forma, buscando um equilíbrio, que é um grande desafio na nossa vida, né? Mas em relação à pausa, a gente até fala muito dessa coisa hoje do ócio criativo. Eu acho que ele é extremamente necessário. Mas a gente vive num mundo que demanda tanto da gente, em termos de produtividade, que é quando a gente está no momento de pausa, no momento de ócio, no momento de descanso, a gente se cobra. Eu acho que a maioria das pessoas é assim, né? Poxa, eu devia estar produzindo alguma coisa, eu devia estar lendo, eu devia estar escrevendo. Então, é difícil realmente esse momento. E, curiosamente, tanto o início do meu perfil no Instagram como escritora, como Rê Magliano, quanto o próprio desenvolvimento de forma mais concreta do livro, eles ambos surgiram num momento de pausa, mas foi uma pausa forçada. Eu vou explicar. A criação do meu perfil literário foi num momento em que eu estava infeliz profissionalmente, no local onde eu estava trabalhando, na minha cidade, em Campos. Então, eu estava num conflito. Foram momentos de conflito, de pausa e de conflito, em que eu não estava me encontrando. Então, eram momentos que eu tinha que parar para
para pensar realmente sobre o caminho que eu estava seguindo na minha vida, já que eu estava realmente numa espécie de crise ali. E eu falei, poxa, o que me faz bem? Independente de qualquer coisa, independente de questões financeiras, sociais e qualquer outra questão, o que realmente me traz um bem-estar? Escrever. Então, vou começar esse perfil. E vamos ver no que isso vai me levar. E, em momento nenhum, tive pressa. Eu sempre tive a convicção de que eu ia publicar um livro. Um e muitos mais. Eu não sabia exatamente qual caminho eu ia seguir, mas eu sabia que isso era um fato que iria acontecer. E o próprio livro, 35 pausas, muita gente até me pergunta do porquê 35. Um dos motivos é que eu coloquei na minha cabeça que eu queria que o meu primeiro livro fosse publicado aos 35 anos de idade. Eu estou com 36 agora, mas eu publiquei ele ano passado, quando eu estava ainda com 35. E muitas pessoas próximas a mim sabem, eu tive uma pequena crise existencial dos 35 anos. Nossa! Uma crise existencial de 35 com 35 pausas. Com 35 pausas. Maravilhosa! E aí, nessa crise existencial, que eu acho que muita gente na vida passa, muitas mulheres em especial, sim, porque, enfim, são várias questões na vida da mulher, né? Que envolve carreira, vida profissional, vida familiar, e aí a questão de relógio biológico. Enfim, várias e várias questões que eu falei, caramba, tô com 35, ok. Daqui até os meus 40, né, que ainda estou muito nova, mas o que eu quero concretizar, o que eu sempre tive vontade e desejo e não fiz, e por que não fiz? Acho que até uma espécie de autossabotagem, uma procrastinação. E eu coloquei na minha cabeça, eu falei, não, esse ano eu quero tirar do papel alguns sonhos, algumas coisas que eu já queria ter concretizado. Então, eu acho que essas pausas, muitas vezes, sendo forçadas ou não, elas podem ser extremamente benéficas. Eu acho que cabe a cada um de nós olhar de forma positiva para essas pausas, né? E é justamente o convite do livro, assim. O convite do livro, esse livro ele contém, né, convido a todos a conhecer, é um livro que contém 140 poemas, alguns poemas inéditos, nunca publicados em minha rede social. E é um convite justamente à pausa, porque são poemas que falam, obviamente, de amor, de recomeços, enfim, alguns poemas mais melancólicos, alguns mais felizes, mas são poemas que são um convite ao mergulho, a você mergulhar em si e uma espécie de autorreflexão. Então, eu acho que a poesia, no geral, é um convite à pausa, né? Porque dificilmente você lê, quando a poesia te toca, dificilmente você vai ler e vai passar batido. Não é uma propaganda, não é Sim. Sabe, o nome de um lugar. Você vai ler, aquilo é um convite a uma reflexão. Sim. E ela pode te sensibiliza de alguma forma, pode né? ser que te toque. Se te tocar, você vai falar, poxa, você silencia. Eu escuto muito isso de alguns seguidores, falam assim, Rê, eu li isso aqui e fiquei em silêncio. Eu precisei ficar em silêncio porque eu precisei digerir aquela informação. Nossa. E então... Tocou forte na Tocou, pessoa, e é uma pausa bonita. Acho que é uma pausa que, por mais que a gente... Seja uma pausa de 1 minuto, de 5 minutos, de 1 hora... Eu acho que quando a gente para ler realmente algo que faz bem, independente do gênero, é algo que vai ser um oásis em meio ao seu dia, né? Sim, então, a pausa produtiva. A pausa produtiva. A tal da pausa produtiva. Então, eu acho que a pausa, ela gera questionamentos, mas ela pode ser muito positiva. Sim, né? Demais. E, Rê, me fala uma coisa. Eu vejo que o livro, ele tem subtítulos, né? Que é 35 pausas para sentir, sonhar, viver e ressignificar. Como é que foi a criação? Por exemplo, para alguém que hoje está querendo escrever um livro, né? Como você criou essas partes do livro? Os capítulos, né? Abertura de capítulo com palavras sensíveis, assim. Claro que cada gênero tem um fio condutor, tem uma forma de você desenvolver, e cada autor também vai criando e vai definindo ali os seus caminhos. Por exemplo, em relação a título, muita gente escreve o título, define o título após escrever o livro. E tem autores que não, começam pelo título. Eu acho que depende muito da obra, depende da ideia. E, no meu caso, eu comecei pelo título, eu já tinha definido. Antes do livro estar pronto, eu já sabia qual ia ser o título. Ah, que massa. E aí, eu vou contar até uma curiosidade. A ideia inicial do livro era ser um livro de bolso. É uma ideia que até nem descartei ainda. Assim, talvez eu faça uma derivação. Exato. Mas a ideia inicial era fazer um livro de bolso com 35 poemas apenas. Eu não sabia ainda se iam ser poemas exclusivamente inéditos, mas eu queria poemas muito fortes, marcantes. Mas aí depois eu falei, não, acho que para o primeiro livro eu quero
que seja um livro maior, mais robusto. E eu falei assim, poxa, quando eu escrevo, por onde que eu começo a escrever? Eu começo sentindo, né? Porque eu só vou escrever algo a partir do que eu sinto. Né? Na nossa vida, tudo chega através dos nossos sentidos, né? Enfim, o toque, o olfato, a audição. E a partir do momento que você sente, você pode vir a desejar aquilo ou não. Então, você sonha. Sim. E aí, se você consegue realizar aquele sonho, você está vivendo aquele sonho. Mas muitas vezes o que você vive não acontece da forma que você queria. Então, cabe a gente o quê? Ressignificar. Então, eu falei, acho que essa é uma sequência que não necessariamente na vida acontece dessa forma, mas que é um convite a você pensar, poxa, faz sentido, né? A gente sonha, a gente sente, a gente vive e a gente muitas e muitas vezes tem que ressignificar. E aí eu faço até uma brincadeira no início do livro, eu falo, olha, o livro tem essa sequência, mas não é uma ordem para leitura. Leiam da forma que quiser. E foi até um detalhe que eu conversei com o editor na época. Eu falei, poxa, será que as pessoas vão ficar muito... Será que eu vou enquadrar muito essas poesias? Né? A poesia que está dentro do capítulo Sonhar, ela necessariamente é um convite ao sonho? Não. Então, assim, poesia é subjetiva, mas, na verdade, esse desenvolvimento do livro, ele foi acontecendo como uma proposta de organização, porque, para mim, faz sentido, eu acho que faz sentido para quem lê. Mas foi uma ideia que ela foi surgindo, e aí eu levei em torno de 6 meses, assim, para poder dizer, não, ok, agora o livro é esse o livro está pronto. Tá pronto. Eu já sabia qual ia ser o primeiro poema e o último. Então eu comecei assim, o título, primeiro e o último. Como vai começar, como vai encerrar. Exato. Daí depois eu dividi, porque raramente a gente vê um livro de poesias assim com capítulos, né? Normalmente são várias. Isso me chamou a atenção. Geralmente são várias poesias contínuas, né? Eu quis fazer isso, fiz questão de fazer uma introdução, conversando com o leitor, eu fiz questão de fazer um agradecimento. E um outro detalhe também que eu, particularmente, não gosto de colocar título nos meus poemas. Né? Muitos livros têm e eu acho muito bonito, mas essa é uma particularidade minha, assim. Eu prefiro deixar, porque eu acho que, não sei, eu vejo que quando a gente põe título, pode ser que a pessoa fique muito restrita àquele conceito do título, dependendo, enfim, de quem está lendo. Então, eu gosto dessa coisa que fica ampla, fica a critério de cada um. Sim. Então, o desenvolvimento do livro, acho que é muito particular, mas, como você estava falando no início, né, Ellen, essa coisa de incentivar quem quer escrever, eu acho que a escrita é algo tão íntimo, e aí quando a gente coloca isso para o mundo, ao mesmo tempo que é muito bonito, você se expõe, né? Mas é uma exposição que de certa forma mostra o quão forte você é. Sim. Independente se é uma história de ficção ou não ficção, se você está escrevendo, você está colocando muita parte do que é seu, seja de conteúdo, de escrita, quanto de história mesmo. Né, do que você sente. E a poesia, em especial, ela é muito isso, né? Não necessariamente o poema, ele reflete algo que você viveu, pode ter sido algo que você observou, que você sentiu, mas, de alguma forma, mostra como os sentidos e os sentimentos passam por você e chegam na ponta da caneta, na ponta do lápis, enfim. Então, acho que independente do gênero, quem tem a vontade de escrever, eu acho que é algo muito bonito. Tira esse livro da gaveta, sabe? Põe esse livro no mundo, porque eu acho que tudo que tem para vir, né, e vai surgir a partir disso, vai ser maravilhoso com certeza. Eu acho que quando a gente se abre para o mundo, o universo acolhe, sabe? O universo faz acontecer quando é de verdade, quando você sente aquilo como um desejo, como um sonho. E é isso. E aí Ele traz. O universo trouxe esse livro com o título, que é o 35 Pausas, né, com os capítulos de Sentir, Sonhar, Viver e Ressignificar, com essa capa maravilhosa de incrível, que parece, assim, eu interpretei quando vi, uma pessoa que pensa com muitas coisas ao mesmo tempo na cabeça, né, e que deseja, é uma interpretação minha, e que deseja colocar o que ela está lendo e pensa em muita coisa, enfim. Achei incrível. E como é que foi escolher essa capa? O desenvolvimento da capa, eu tive alguma participação em termos de referências, né? Então, uma das coisas que foi muito legal no processo do livro foi que a Devir, ela me deixou muito à vontade para mandar referências, né? Muitas vezes as editoras, até por questões de contrato e demanda, não dão essa abertura, mas a Devir me deu essa abertura e eu fiquei muito feliz. Então, desde o início eu falei com eles que eu imaginava uma capa que tivesse a proposta de uma tela de pintura. Eu não sabia exatamente o que desenhado, o que pintado, enfim. E
E assim, curiosamente, a cor da capa é a minha cor preferida, que é laranja. Por acaso, estou de laranja Hoje você está de laranja em homenagem à capa no em homenagem primeiro à podcast. capa, tá vendo? Trouxe o brilho totalmente para dar o brilho da capa. Mas, assim, eu não participei efetivamente no desenvolvimento, foi a capista, né, da editora que desenvolveu tudo. Mas quando eu vi a versão final, eu não tinha visto antes do editor me falar, é essa a versão final. Eu fiquei e sou completamente apaixonada por essa capa, porque além dela ter ser super elegante, eu acho que é isso que você falou, assim, essa é a minha interpretação. E o legal é isso, como é uma arte, uma pintura, uma coisa que é extremamente poético, né? Esse borrão no rosto da mulher que tá ali, remete vai remeter a cada um diferentes situações, né? Cada um vai interpretar de uma forma. Então, isso eu acho que é muito bacana, porque a capa por si só já atrai e já faz você pensar, poxa, o que será que quer dizer isso? O que será que ela está sentindo? Será que ela está triste? Ela está feliz? Ela está... Sim. O que ela está pensando, O né? que ela estava pensando quando ela tá fez esse poema, né? Ela Essa está ali poesia. com um livro, com um cafezinho do lado. Verdade. Tentando alguma coisa aqui que a gente não sabe o que vai vir. No momento de pausa. No momento de pausa. Ela está definitivamente no momento de pausa. Agora, criando, o que ela está né? sentindo ou o que ela está criando não se sabe. Sim. E aqui, dentro do livro, logo assim que você abre, ela dá uma palavra, uma frase, né, uma dedicação ao querido leitor. Quero que saiba de uma coisa: o que está em suas mãos é um convite para mergulhar em si mesmo. Incrível. Quem comprar o livro, quem adquirir esse livro, que ela está fazendo uma turnê por todo o Brasil, começando aí de dezembro para cá, tem muito lugar ainda para rodar. Quem quiser adquirir o seu livro, que é da editora Devir Poesia e Prosa, como é que faz, Rê, para poder ter o seu livro, para poder comprar o seu livro? Explica para gente. O meu livro está disponível no site da Amazon. Então, por lá, você consegue adquirir o livro com frete grátis. O livro também está disponível no site da Devir, também com frete grátis. Em breve, a gente vai ter a versão e-book do livro. Então, estou muito feliz. Vai ser mais um momento especial. A gente vai ter o audiobook dele também. Olha. Então, vão ser momentos bem, bem bonitos, assim, bem especiais. E eu vou divulgando na minha rede social. Para quem quiser acompanhar, é o @re.magliano. Convido a todos a acompanhar. Então, claro, lá eu falo do meu livro, mas falo um pouco também do meu dia a dia como médica, conciliando com a leitura, compartilho poemas que eu vou escrevendo, né, ao longo dos dias, alguns poemas mais antigos, alguns poemas mais recentes, e aí eu vou compartilhando toda essa movimentação e tudo isso que o livro vai me trazendo. Então vai ser um prazer. Perfeito. Então, para a gente finalizar, né, vou trazer aqui uma frase, né, do poeta cubano José Martí, que ele diz que há uma coisa que o homem deve fazer na vida: plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. E isso faz transcender o espaço que o homem tem, né, em fazer o quê? Em deixar um triplo legado, deixar de herança para o mundo. Essas três coisas, né? Uma árvore, um filho e um livro. Como é que você vê o que o José Martí fala na sua vida? Você já escreveu um livro, né? Como é que você vê isso assim na sua vida? Eu acho que tudo isso, eu acho que é uma frase, que é enfim, um verso, um poema que faz muito sentido. Porém, eu acho que na vida, fazer sentido para uma pessoa não significa que vai fazer sentido para outra. Sim. Né? O livro por si só é um filho, o livro por si só também pode ser uma árvore. Então, eu acho que cabe a cada um interpretar, né? A gente não precisa seguir a regra isso, né? Fica no sentido poético da coisa. Então, para mim, o livro representa tudo isso. Ele é um filho, ele é uma árvore e ele é um livro. Maravilhosa! E aí é isso. Acho que também, se a pessoa passa pela vida e nunca teve vontade de publicar um livro, tá tudo certo. Se não teve vontade de livro, nem árvore, nem filho, tá tudo bem também. Não deixa herança nenhuma, gente. É uma questão nossa. Não, eu acho que é isso. A herança a gente sempre deixa de alguma forma. Só que acho que, né, na vida, eu acho que também esse meu momento da crise existencial, da pausa, me trouxe muito isso. Poxa,
o que de repente faz sentido para a maioria pode não fazer sentido para mim. Eu me vejo muito nesse lugar, sabe? Então, se eu for pensar em pessoas da minha idade, na minha geração, faz sentido para a maioria delas publicar um livro? Talvez sim, talvez não, tá tudo bem. Faz sentido já ter 1, 2, 3 filhos ou não? Tudo bem. Então, assim, acho que cada um tem um caminho, cada um tem uma subjetividade, e eu acho que o mais bonito e mais importante na vida é a gente respeitar essa subjetividade e não querer seguir um caminho ou trilhar uma história, construir uma história perante a expectativa de outras pessoas, seja essas pessoas família, amigos, etc. Eu acho que quando a gente é fiel à nossa essência e ao que a gente realmente deseja, o que toca o nosso coração, isso nutre a gente vai se sentir preenchido. Então, a gente não precisa tá preocupado em preencher a expectativa de outra pessoa. A gente tem que estar atento, principalmente, em primeiro lugar, a isso. A gente cuidar da gente, se dar amor e poder ser fiel à nossa essência, na medida do possível, claro, né? Com certeza. Maravilhosa. Porque a gente fica tanto... Eu achei incrível, porque a gente escuta tanto isso ao longo da vida, né? Porque dizem que para você passar na vida, você tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Eu falo, gente, olha, eu já plantei uma árvore, né? Eu não escrevi um livro, nem tive um filho. Falta 2 coisas. A gente sempre brinca com isso. E aí eu quis trazer, porque foi feito por um poeta, né? Eu falei, vou ver como é que ela interpreta, como é que ela vê isso dentro da própria vida, né? Eu acho que é lindo, mas é isso, acho que cabe a cada um sentir e saber que caminho faz sentido. E também isso, acho que saber que não existe uma idade certa para nada, sabe? De repente a pessoa vai publicar um livro aos 15, aos 30, aos 50, aos 70, e tá tudo bem, é o momento de cada um, sabe? O momento que chega, que o universo traz. É o momento que o universo traz. Perfeito. Lendo aqui uma poesia, faço piada da vida, não dá sempre. Não, faço piada da vida, não dá sempre para sangrar com toda e qualquer ferida. Você lembra quando você escreveu essa poesia? Lembro. Eu escrevi essa poesia em 2020, foi quando me mudei para São Paulo. Estou aqui em São Paulo há 4 anos. E foi no momento em que a gente estava em meio à pandemia, né? Nossa. E eu tinha acabado de me mudar para cá, morando sozinha, numa mudança completa de vida em todos os aspectos. Sim. E então foi de alguma forma eu vivi, foi um tipo de luto, porque foi um luto da vida que eu levava antes. E aí eu me lembro que foi um dia que eu estava em casa, só, e eu falei, poxa, não dá para ficar sempre triste, não dá pra gente ficar sofrendo o tempo inteiro. A gente vai ter que lidar com as nossas dores e lidar com as nossas questões da forma que for, né? Sim. Respeitando, se permitindo estar triste, enfim, mas também é isso. Não dá para sangrar com qualquer ferida. Sangrar com qualquer ferida. Isso foi a só ferida existe. Exato. Inclusive, é engraçado até você ter lido esse poema, porque um dos poemas recentes, que eu até declamo ele na minha rede social, ele fala isso, assim... Quando sangra, fica difícil viver, né? Quando a ferida tá ali aberta, tá exposta, muito. Independente da causa, fica difícil você conseguir superar os dias, né? Muito. Cada dia é muito difícil de ser vivido. Você cai de bicicleta ou de qualquer Você não consegue. Faz aquela ferida, dói em tudo. Você fica ali em carne viva. Então, quando a gente está em carne viva, é difícil. Mas a gente sente, né? Por mais que sejam feridas internas, a gente sente quando elas estão ali mais... no caminho da cicatrização, né? Então, acho que... Tipo, é uma qualquer ferida, né? Vamos entender que essa dor vale a pena sangrar? Sim. Essa dor vale a pena ser tão valorizada assim? De que forma a gente pode lidar com essa dor? Sim. Então, assim, eu sou apaixonada por poesia porque isso. Acho que a poesia, ela me ajuda extremamente no meu processo de cura. Perfeito. Independente do que eu tenha vivido ou esteja vivendo na minha vida. Então, no momento em que eu paro e acesso aquela dor ou aquela alegria, é tão bonito, porque às vezes, você fica, caramba, que legal que isso surgiu disso que eu senti, sabe? Vai até valer a pena sofrer um pouquinho. Deixou uma cicatrizinha aqui, mas olha... Obrigada. O aprendizado valeu a pena, né? O aprendizado sempre vale. Eu acho que quando a gente consegue... Exato, quando a gente consegue chegar, atravessar essa ponte, atravessar esse túnel, né? Depois enxergar o arco-íris, é tão maravilhoso porque a gente vê o quão forte a gente é, né? Sim, demais. Tipo, você suportou a dor daquela ferida, exato, né? Exatamente. Dedico este meu primeiro livro ao meu avô e poeta, João Batista Magliano. Então, foi inspirado, né,
nas poesias, nos poemas que seu avô deixou, que foi rondando a sua vida, e vejo que é uma coisa de família. Mas alguém na sua família faz poesias, Renata? Ou só você que foi mais para esse lado? Em termos de escrita, de forma um pouco mais concreta, assim, acho que na minha família, não, mas eu tenho alguns tios, o meu padrinho, o Júnior, ele escreve alguns poemas, escrevia pelo menos. Nessa parte de escrita, acho que eu que estou me aventurando agora e estou mergulhando nesse processo, assim. Mas está sendo tão bacana porque minha família toda está me apoiando, sabe? Eles todos estavam presentes nos eventos de lançamento, estão sempre me incentivando, então é tão legal. E eu acho que todos eles ficam muito emocionados também quando veem, Orgulho, né, né? a homenagem também ao meu avô. Então, fica uma nostalgia muito bonita, assim, né? Fica um processo muito bonito de ser vivido. Com todo esse apoio, né? Toda essa inspiração que você teve e tem para escrever, a sua família está perto, isso realmente é muito importante. Tem muita gente que sonha em escrever um livro e não tem um apoio, né? E a gente precisa de mais. E o que você deixa, Renata, de dica poderosa para quem escreve, né? Pensa, coloca no papel, ou às vezes coloca na nota do telefone, tem tudo pronto, deseja lançar um livro, né? Tem N situações. Hoje eu peguei um táxi na rua e o motorista me falou que não era a finalidade dele dirigir. Aquilo ali era secundário, porque ele gostava de falar com pessoas e saber das pessoas e que cada um ia de um jeito. E ele queria ainda escrever um livro falando, né? Contando tudo que ele passa como motorista e com os passageiros que ali estão. Então, assim, tem gente que já tem todo um conteúdo para lançar o livro e não lança, né? Às vezes vê barreira, às vezes não tem um apoio, às vezes não sabe por onde começar apenas. O que você deixa, assim, de dica poderosa para as pessoas que querem lançar um livro, Renata? Em primeiro lugar, eu acho que independente do que você está escutando dos seus pares ou de quem quer que seja, caso não seja um incentivo, não dê ouvidos. Eu acho que a gente tem que escutar a nossa própria voz. Se você tem esse desejo, acreditar nele, acreditar no seu potencial, independente se esse livro está em vias de ser escrito ou já está pronto, vamos dizer. Se você tem esse desejo, siga esse desejo. E em segundo lugar, em relação a essa questão da publicação, existem alguns caminhos, né? Seja autopublicação, seja por editoras, enfim, tradicionais. Existem formas, então acho que também é tentar definir de que forma você quer tentar publicar o seu livro. Mas eu acho que conversar com pessoas que já estão publicadas, eu acho que é um passo muito interessante. De repente, conversar com autores. Hoje em dia, com rede social, é tudo tão acessível, né? Então, buscar autores que, de repente, já têm livros publicados por editoras nas quais você pensa em tentar uma publicação. Então, eu acho que isso. Primeiramente, você acreditar no que você deseja, no que você quer. E, em segundo lugar, buscar contatos e fazer esse network, fazer essa movimentação para você se informar e tentar entender se, de fato, aquele caminho é o melhor caminho para o que você deseja. Claro que, lembrando que cada editora ela tem uma proposta diferente, né, de gêneros literários. Então, buscar editoras que publicam naquele gênero que você está escrevendo, né? Acho que isso é muito importante também. Perfeita. Anotaram, gente? Então, ó, é só seguir os desejos, né? Eu falo sempre isso, que por mais que a gente ache que a gente tem que fazer perfeito, às vezes o que só é feito é perfeito para outra pessoa. Uhum. E a gente, às vezes, se cobra muito e acaba sem realizar o que, na verdade, os nossos desejos já estão aqui, ó, gritando para a gente ir lá e só fazer. Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui com essa visita gostosa, maravilhosa aqui que eu tive hoje. Eu que falo aqui que é uma honra ter te recebido, você ter vindo aqui. Né? A gente se conhece desde o ano passado e eu tô, vamos gravar um podcast, vamos gravar. E hoje chegou. Obrigada demais. Foi uma delícia. Dá vontade de ficar aqui muito tempo. Mais. Sinta-se em casa para vir mais vezes, porque
Eu sei que não vai parar por aqui. Não. Imagino. Tem alguma coisa aí para vir? Alguma novidade que você queira dizer aqui? Dar um spoiler? Como é que tá o próximo passo do livro? Tirando essa turnê que está começando, né? Na verdade, eu tenho a intenção de continuar, enfim, na publicação de livros de poesia, mas eu tenho intenção também de lançar livros em prosa poética, quem sabe um romance em algum momento. Mas já tenho em mente 2 ideias de livros de poesia. Não vou entrar muito em detalhes, porque acho que as ideias ainda estão amadurecendo. Mas quem sabe para esse ano ainda, não sei. Vamos ver. Está apenas começando esse ano, Está apenas né? começando. 2024. É isso. Ano par. Tem gente que ama ano par, né? Eu amo ano par. Já lembra logo das realizações. Então, acho que tem muita coisa bonita e boa para acontecer esse ano. Já estou muito, muito feliz assim com a recepção do livro, com o carinho das pessoas. Mas eu sempre falo assim na minha rede social, né? Acho que o meu desejo é alcançar cada vez mais corações, não por ego, mas eu acho que quando a gente alcança um coração, a gente faz bem a quem está lendo. Então é tão maravilhoso quando eu recebo, e eu recebo de forma até, graças a Deus, constante, assim, na minha rede social, mensagens de leitores, né, que estão gostando da leitura. Então eu acho que isso é o maior prêmio, assim, para mim, sabe? É a maior vitória, o maior presente para o escritor. O maior reconhecimento para uma capricorniana é ter É isso, é isso. Sabe, do público, da galera. Poxa, esse tá trabalho valeu a pena. Valeu a pena. Exatamente, perfeita. Gente, então, olha, a gente fica por aqui. Para você que deseja ter o livro, ela já falou o caminho, né? Mas também tem o canal, Instagram, qual é? O @re.magliano. @re.magliano, você segue a Renata Magliano, que vai ver todas as poesias dela ali, muitas que ela publicou, e também o canal para poder adquirir o livro 35 Pausas. A gente fica por aqui. Eu sou Ellen Fernandes e hoje a gente finaliza com a Renata Magliano no Traz o Brilho podcast, que ela trouxe esse brilho aqui, ó, esse sol para nossa vida. Obrigada, foi um prazer. Obrigada a você. Beijinhos. Beijos. Gente, a gente fica por aqui. Até a próxima.